Penina e outra Ana. Penina tinha vários filhos. Ana não tinha nenhum, pois ela era estéril. E Penina jogava muito de Ana. E Ana não chamou, não foi para nenhum lugar. Ela buscou a Deus. Não foi buscar para contar para a vizinha, não foi contar para a mãe, para a tia. Ela foi orar a Deus. Então, você muitas vezes tem que buscar. Vamos ler mais um versículo da Bíblia? É 1 Reis. Verso 6. Então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400. Os profetas eram de Baal, não eram profetas de Deus, não. 400 homens. E disse-lhes: irei a peleja contra a morte de Eliade e deixarei. Irei a peleja contra a morte e deixarei ir. E eles disseram: sobe, porque o Senhor entregará na mão do rei. Acabe sabia que ele ia morrer, porque o profeta já tinha entregado para ele que ele ia morrer. Mesmo assim, não se converteu. As pessoas, no último momento, talvez de vida, ali, e não se arrepende. O meu pai já passou por isso, ele contou o testemunho para mim, de uma mulher que, um dia antes dela morrer, as irmãs chegaram nela e falaram assim que Deus ia estar fechando, ia dar um livramento, que ia fechar o caixão dela, por causa que ela era desviada. E ela não aceitou. No outro dia, ela levou um tiro. Não, ela chegou e contou para a mãe dela isso. E a mãe dela perguntou: o que você escondeu? Ela falou assim: eu não aceitei Jesus. Não me reconciliei com ele. No outro dia, ela levou um tiro. E ainda os irmãos encontraram ela e fizeram apelo para ela reconciliar. E ela não aceitou mesmo assim. As pessoas, muitas vezes, na última hora, não aceitam Jesus. Você... Voltamos à história de Ana, onde que ela ia uma vez por ano na igreja, porque acho que era muito longe, né? Ela ia de ano em ano. Os irmãos aqui, e ela ia, era muito longe, a história não conta, né? Quanto tempo que era, mas era longe, né? E ainda mais a pé, no deserto. E tem irmão que mora 5 minutos da igreja, tem carro, dá pra vir de carro, e não quer ir, por quê? Por causa que a gasolina está muito cara, por causa que vou cansar muito, trabalhei muito, não quero mais, não quero trabalhar, e daí não quer ir na igreja. E daí às vezes eu só que vai na igreja. Daí chega lá, não consegue orar nem 10 minutos. A oração talvez a pessoa é empresária, sei lá, e está precisando fechar um negócio. E daí a pessoa vai fechar um negócio, e daí vai na igreja, né? Quando está precisando, daí vai na igreja, né? Daí quando chega lá, a oração: Deus, ajuda eu naquele negócio. Amém. Não orou nem 10 segundos e quer receber. Deus, Pai, Deus. Ela foi, andou muito de viagem, não tinha carro, não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha mensagem para mandar para ele: ora aí para mim, dá a benção para mim, não. Ela foi atrás. E chegando lá, ela se ajoelhou e orou a Deus. Ela não chegou lá e foi falar para o profeta, ela chegou e orou a Deus. E ele olhando para ela, falou: bem, essa mulher está embriagada. Por quê? Porque ela estava falando no coração dela, não estava falando na boca, assim, falando lá, ela estava falando no coração e mexendo no padre. E ele olhou para mim e que ela estava orando. Disse que era problema de Deus. E ele foi olhar lá, mesmo assim ele tinha autoridade. E ela explicando que ela estava muito angustiada porque queria ter um filho, ela falou, o profeta deu a vitória para ela. E ela voltando e voltou para casa, ela voltou feliz. Seu semblante não era mais de Cristo. Seu irmão que é revelado na igreja, que Deus vai dar carro, apartamento, casa, e não fica a mesma coisa. Triste, não muda o semblante, não muda nada. Fica no máximo fala amém, triste ainda. E daí ela voltou, e daí, depois disso tudo, ela teve o filho. E o que você acha? Ela teve filho e foi estudar ou ela confessou a Deus? Tem muitas pessoas que ganham coisas e não confessam a Deus. Ganhou um carro, nunca mais foi para a igreja. Ganhou uma casa, nossa, fica o dia inteiro na igreja, numa casa, mas não vai para a igreja. E ela foi e consagrou a Deus, e ainda melhor, ela deu para a obra. E irmão, eu nunca vi, assim, muitos irmãos ganhar um carro lá, depois de muita luta, lá, e dar para a igreja, não dá,
para ir lá para ajudar na obra, nunca deu. E ela não, ela teve um filho e deu para servir aos passos de Jesus. E o profeta Eli, ele era um profeta e ele era usado muito por Deus. Depois disso, de tudo isso que aconteceu, ela ficou muito feliz e orou ao Senhor agradecendo. Na Bíblia, ela orou agradecendo. Ela pediu ali no começo, mas numa pesquisa que eu vi na internet, 95% das pessoas, ela ora pedindo, 3% agradecendo e 2% adorando. As pessoas adorando é a coisa mais importante antes de ter que fazer qualquer coisa. Não estou falando que você não pode pedir. Aqui conta a história de Ana aqui que ela pediu, Deus recebeu. Não é porque você não vai pedir, você não vai pedir e não agradecer, você não vai receber. Mas depois de tudo isso ela agradeceu. E o maior exemplo que a Bíblia pegou foi o Pai Nosso. Já está escrito lá, já. Pai Nosso que está no céu, não está seja não. Primeiro ele está, o que adorando a Deus no começo. Depois ele pede, daí responde cada dia. E depois ele agradece o Senhor. Porque Deus reina por ele agora para todos sempre. Amém. Então, esse tinha que ser assim, desse jeito. E depois disso tudo, ela teve muitos filhos. Ela teve muitos filhos. Deus falou com o filho, não fala quantos filhos ela fala aqui. Se fala, eu não vi, mas fala muitos filhos. E depois lá na frente, no verso 3, que é o tema daqui do congresso, fala que Samuel era muito usado por Deus. No verso 8, depois do tema, Samuel foi chamado a terceira vez, o Senhor estava chamando ele. E ele precisou 3 vezes para entender que Deus estava chamando ele. Por quê? Porque ele estava chamado, escolhido para ser profeta de Deus. Se o seu filho não caminha e deve andar, quando ele crescer, não vai desviar dele. E daí, conta a história, e daí depois ele foi usado, e de ano em ano ela ia lá. Ia lá e levava alguma coisa, uma roupa, mas não fala nada que Samuel ficava triste. Ele ali tudo no tempo, mas ele não ficava triste. Continuava no caminho de Deus. E as pessoas aqui se perder R$1 do bolso, a pessoa fica triste. Imagina ele que via uma vez a cada ano a mãe, imagina. Ele devia ficar muito triste, né? E Samuel conta a visão. Samuel contou uma visão que ele teve, né? E Samuel ficou deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa ao Senhor. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse: ele me disse. E disse ele: que palavra é que te falou? Peço-te, não te encubras, assim Deus te faça e outros todos te encobrirei algumas palavras de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. Ele não tirou nada de uma coisa, nadinha do que Deus passou para ele, disse ele sonhou. E o Senhor faça-se bem parecer a seus olhos. E crescia Samuel, o Senhor com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair a terra. E toda Israel, desde Dan até Berseba, conheceu Samuel, que estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. E o Senhor falava através de Samuel. O Samuel não falava coisa da carne. Tudo que ele fosse fazer, ele buscava o Senhor. E os cristãos vencem os israelitas depois desse texto, e daí acontece um monte de coisa ali, e Samuel estava ali. E se Deus passasse alguma coisa para ele estava entregando. O seu irmão que passa alguma coisinha para ele, a pessoa tem medo de falar assim: nossa, gente, vão falar de mim, vão pegar eu no fim do curso. E ele não tinha nada, não tinha medo de nada. E é isso que vocês têm que ter, igreja. Não ter medo de nada. Deus está com vocês. Glória a Deus. Eu faço a oportunidade de pronunciar